Oi, gente, sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre sintaxe da oração. Muito bem, vamos continuar. Chegamos aos termos integrantes e já estamos quase no finalzinho. É muita informação, essa aula vai ficar bem extensa, mas é assim mesmo. Nós temos os termos integrantes. Bem, o que seria um termo integrante? Integrante é aquilo que faz parte, mas não é essencial. Não é essencial. Eu posso ter, mas não é obrigado, porque não é essencial. Como a gente viu, a gramática tradicional dispõe e coloca que essencial é só sujeito e predicado. Integrante é um termo que vai estar ali, vai estar presente, mas não é essencial. Posso não ter, viu? Muito bem. Então, assim, a gente tem o complemento nominal, que vai completar o sentido de um nome, os complementos verbais, que são o objeto direto e o objeto indireto, os predicativos do sujeito e do objeto e o agente da passiva. Vamos ver cada um deles agora. Bem, vamos começar pelos complementos. O complemento nominal é aquele complemento que completa o sentido de um nome. Então, por exemplo, quando eu digo tenho certeza da vitória, quem tem certeza de alguma coisa, tá? Então, esse da vitória está completando o sentido. Vejam que certeza não é um verbo, é um nome, por isso está completando o sentido desse nome, tá bem? Os complementos verbais, como nós já vimos, funcionam como um complemento de um verbo. O objeto direto, como eu já disse, ele é ligado diretamente, né, ao verbo, não tem auxílio de preposição, e o objeto indireto é ligado indiretamente, ele vai ter o auxílio aqui, ó, de uma preposição para ser ligado, perdão, ao verbo. Aí nós temos, detalhe, nós temos será que eu coloquei o indireto? Poxa, eu não coloquei o indireto. Mas eu acho que já vai ser de bom tamanho aqui. O objeto direto preposicionado, tá? Que seria a mesma coisa que acontece com o sujeito, como eu mostrei para vocês, o sujeito preposicionado, né? Então a gente vai ter um complemento que vai ter. Só que aqui, gente, diferentemente de como a gramática tradicional concebe o sujeito preposicionado, o objeto direto preposicionado vai ser aceito, tá? Porque ele vai ser um complemento de verbo transitivo direto, mas excepcionalmente ele vai conter uma preposição, tá? Aí a gente tem os exemplos aqui, ó. Amo a Deus sobre todas as coisas. Thaisa, mas o verbo amar não precisa de preposição, né? Para ter um complemento. Eu posso dizer quem ama, ama alguém, não ama a alguém. É verdade. Por isso, quando a gente utiliza esse verbo com a preposição, é uma questão excepcional. Então, nesse caso, a gente vai ter um objeto direto preposicionado e aí a gente consegue fazer essa diferença porque o objeto indireto, ele sempre vai ter a preposição. O objeto direto preposicionado é excepcionalmente que se vai ter uma preposição, tá? Muito bem. Aqui o pleonástico, o objeto direto pleonástico é... eu coloquei aqui o indireto pleonástico, achei que não tivesse colocado. Eu tenho aqui o objeto, ele vai aparecer repetido, tal como vocês viram lá o sujeito. O sujeito vai ser repetido, por isso a gente chama de pleonástico, porque vai ser uma redundância, ele vai aparecer novamente na oração. Então, o objeto direto pleonástico eu tenho aqui, ó, o dinheiro, entrego amanhã ao João. Então, vejam que eu tenho duas vezes, uma em forma nominal, né? E uma em forma pronominal desse objeto direto. Aqui eu tenho um outro exemplo. Ao amigo dar-lhe-ei a camisa. Novamente, eu tenho um caso nominal, uma forma nominal, ao amigo, e o lhe em forma pronominal, objeto indireto, pleonástico. Tá? Então, está repetido aí. É bem verdade que essa estrutura de objeto pleonástico, tanto indireto quanto direto,
não é bem vista, não é abonada pela gramática tradicional e não necessariamente, como eu disse, é uma classificação. É uma forma de uso desse objeto direto ou indireto. Tudo bem? Muito bem, vamos passando aqui os termos integrantes, vamos aos predicativos, tá? Que é sempre um adjetivo que pode caracterizar um sujeito ou um objeto. O do sujeito a gente viu que funciona com verbo com predicado nominal e predicado verbo nominal, né? Aqui vocês têm 2 exemplos, tá? Os meninos eram traquinos, como o verbo aqui é um verbo de ligação, um verbo ser, então predicado nominal. Esse aqui, como não é, a gente tem aqui, ó, vejam, um verbo intransitivo, então a gente vai ter um predicado verbo nominal, tá? Porque eu tenho o predicativo do sujeito, mas eu não tenho o verbo de ligação. Muito bem. E aí a gente tem o predicativo do objeto, que é aquele predicativo que vai caracterizar o núcleo do objeto direto ou o núcleo do objeto indireto. Só vai acontecer com predicados verbos nominais, tá? Aí a gente vai ter aqui, ó, considero este assunto interessante, tá? Então, eu tenho o interessante é a característica. Aqui eu tenho chamei o aluno de amigo, e aí eu tenho, seria uma locução, né, uma locução adjetiva, né, chamei o aluno de amigo. Muito bem. Aqui com o uso do aqui em cima com o uso do verbo transitivo direto e aqui embaixo com o uso de um verbo transitivo indireto, tá bom, gente? Muito bem. Aí aqui nós temos o agente da passiva, que é o termo que vai praticar a ação na voz passiva, né? O trabalho foi feito pela equipe, tá? Na voz ativa eu teria a equipe fez o trabalho. E eu tenho aqui, ó, eu só nesse caso aqui de baixo eu inverti a ordem, tá? Normalmente o agente da passiva vem ao final, mas ele pode vir no início, como eu disse para vocês, a língua portuguesa é uma língua bastante flexível, a gente pode trocar a ordem dos termos da oração, tá? Então, por todos, João foi estimado. Seria o mesmo que João foi estimado por todos, né? Na voz ativa, nós teríamos o seguinte: todos estimaram João, tá? Então, lembrando que o mais comum com o agente da passiva, né, é o uso da preposição por, mas há casos em que nós usamos também a preposição de, tá bom? E vamos chegando aos termos acessórios, tá? Que são os adjuntos, adnominais e verbais, e adverbiais, perdão. E também nós temos o vocativo e o aposto, que não são colocados como termos da oração, nem integrantes, nem acessórios, nem essenciais, mas fazem parte aí da sintaxe da oração. Lembrando que o que seriam os termos acessórios? São aqueles. O que é um acessório? Acessório é uma bugiganga, né, que a gente coloca para enfeitar, para ficar mais bonitinho. Mas ele não é integrante, porque ele não faz parte do nosso corpo, ele não integra o nosso corpo, é algo que eu posso retirar facilmente e colocar para enfeitar. Então, por isso tem esse nome de acessório, porque não integra o corpo. Eu estou tomando como exemplo, fazendo uma analogia ao corpo, tá, gente? Mas a gente sabe que a gente está falando de oração aqui, não é nada de aula de biologia. Muito bem, então não integra, não faz parte, também não é essencial, tá? Mas é algo que eu posso colocar e tirar para deixar mais bonitinho, né? Deixar mais estruturadinho, enfim. No caso do adjunto adverbial, a gente vai colocar para dar uma especificidade, né? Esclarecer melhor, enfim. O adjunto adnominal, portanto, é um termo acessório que vai estar ligado a um substantivo. Aí nós temos 4 classes de palavras que vão assumir essa função de adjunto. São elas os artigos, os numerais,
os pronomes e os adjetivos. Eu coloquei uma frase bem bacana aqui, que já pega todos eles para a gente fechar matar um coelho com 4 cajadadas sós, né? Porque são 4 classes de palavras. Então, tem: os 3 homens altos compraram todas as frutas maduras. Tá? Então, assim, ó, aqui eu tenho artigo, os, as, todos esses que estão marcadinhos são adjuntos adnominais, tá? Aí aqui 3 são é um numeral, né? Altos, adjetivo, maduras também, e todas, nesse caso aqui, é um pronome indefinido, tá bom? E os adjuntos adverbiais são todo advérbio ou locução adverbial, tá? Na sintaxe só tem uma função, que é a função de adjunto adverbial para eles, a não ser que esse advérbio esteja substantivado. E aí o substantivo ele pode ter outras funções, tá? Mas se ele funcionar mesmo como advérbio ou locução adverbial, só resta uma função para ele, ele está fadado a ser adjunto adverbial, tá? Então, por exemplo, ele chegou rapidamente, aí o rapidamente nesse caso, adjunto adverbial. Ela jamais fará o trabalho apressadamente, aí a gente tem também questão de adjuntos adverbiais, porque são advérbios. Muito bem, como eu disse, para um advérbio não ser adjunto adverbial, ele precisa ser, sei lá, um substantivo. Está substantivado. Por exemplo, o meu jamais sou eu quem faço, ou sou eu quem digo, né? O meu jamais. Nesse caso, jamais deixa de ser advérbio e passa a ser substantivo, porque ele é o meu jamais, tá? Então, como eu coloquei um determinante na frente, um artigo, nesse caso também um pronome, aí ele deixa de ser advérbio e passa a ser substantivo. O aposto é aquele termo que vai esclarecer algo, tá? Nós temos diversos tipos de aposto, 5 tipos de aposto, e aí ele vai esclarecer algo. Eu coloquei de uma maneira mais geral aí, ó, Manuel, pai da Francisca, chegará amanhã, tá? E o vocativo é o termo que vai indicar o chamamento. Só fazendo uma explicação básica aqui do aposto, é que seria a explicação de quem é Manuel. Tá? Então, sempre o aposto vem entre vírgulas, gente. O vocativo também. O vocativo vem marcado entre vírgulas. No caso desse exemplo que está aí, que fazes aqui, Manuel, como ele está ao final, ele vai ter vírgula antes. Se ele estiver no início, Manuel, que fazes aqui, ele vai ter vírgula depois, tá? Se ele estiver no meio, que fazes, Manuel, aqui, por exemplo, né? Aí ele vai estar entre vírgulas. Como eu disse para vocês, a língua portuguesa é extremamente flexível com relação à ordem dos termos na oração. Então, vocês viram, eu posso colocar o vocativo no final, eu posso colocar o vocativo no início, eu posso colocar o vocativo no meio. Lembrando sempre de marcar com as vírgulas, tá? No final, ele vai ter vírgula antes, repito. No início, ele vai ter vírgula depois, e se ele estiver no meio, que fazes, Manuel, aqui? Ele vai estar entre vírgulas. Tem que ter uma antes e uma depois. Muito bem, aí a gente tem um exemplozinho de um bizu que eu deixo para vocês, que está na gramática para concurso do professor Marcelo Rosenthal, em que ele faz uma diferenciação entre o predicativo do objeto e um adjunto nominal. Eu vou gravar um takezinho básico para a gente falar especificamente disso. Eu acredito que eu vou fazer um também para a gente falar dos apostos, tá? Que tem diferença. E aí eu não vou comentar para a gente não se estender demais, porque a gente já deu uma aula bem, bem longa hoje. Mas eu prometo a vocês que eu vou gravar um takezinho para fazer essa diferenciação do predicativo do objeto. Predicativo do objeto adjunto que tem lá. E também vou fazer um takezinho pequenininho, tentar fazer pequeno, né?
a diferença entre um complemento nominal e um adjunto nominal, tá? Que é uma coisa que dá dor de cabeça para muita gente, né? Muito bem. Antes de eu finalizar, eu queria compartilhar com vocês um esquema de sintaxe que eu tenho aqui e eu posso deixar ele disponível para vocês. Deixa eu só abrir aqui para compartilhar com vocês, para vocês visualizarem aí na telinha de vocês, que seria um resumo do que nós vimos aqui, tá? Um resumo através de um esquema, tá? Essa imagem, ó, vejam, é um esquema de sintaxe que eu fiz, tá? E tem um resumo de tudo que nós vimos na aula de hoje. Eu vou deixar disponível para vocês baixarem, quem tiver interesse, tá bom? E então é isso, gente. Eu agradeço muito o, a, a vocês que estiveram aí acompanhando a gente nessa aula de hoje, que foi uma aula assim bastante hard, né? Um pouco complexa, um pouco difícil, sintaxe demanda essa dificuldade mesmo. Apesar e além, né, de toda essa dificuldade, ainda tem muita gente que não gosta muito, talvez pela questão dessa complexidade mesmo. Então é isso, a gente fica por aqui. Aguardo vocês na próxima aula. Até mais.